Alexandre de Moraes, ministro do STF, acabou de tomar nova decisão sobre Jair Messias Bolsonaro e finalmente saiu notícia boa. E eu vim correndo na velocidade da luz, como eu gosto de ser portadora de boas notícias, gente, tá? Vim aqui correndo para trazer essa notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Donald Trump acaba de mandar um recado que deixou o mundo inteiro chocado, gente, tá? Donald Trump acaba de anunciar que vai agir com toda a sua força se caso houver retaliação, e Lula da Silva entrou em desespero, gente, tá? Donald Trump promete uso de força nunca vista antes. E o Lula entrou em desespero. Por que o Lula entrou em desespero com essa declaração bombástica de Donald Trump, gente? Que acabou de ameaçar que vai usar toda a sua força nunca vista antes. Por que Donald Trump fez essa revelação bombástica? Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes, gente, tá? Outra notícia que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Um juiz acaba de peitar e confrontar o ministro Alexandre de Moraes. É exatamente isso, gente, tá? E a informação que a gente tem é que Alexandre de Moraes está furioso. Sim, gente, tá? Um juiz acabou de peitar e confrontar Alexandre de Moraes para proteger um bolsonarista. Aí, gente, tá? O homem deve estar desnorteado. Eu vou trazer também essa notícia que abalou Brasília neste exato momento, tá? É uma bomba que acabou de explodir. Outro ponto também que nós vamos trazer, gente, Malu Gaspar. Malu Gaspar fez de novo, dobrou a aposta e acabou de soltar mais uma bomba contra ministro do STF. Sim, gente, Malu Gaspar acabou de soltar a maior bomba contra ministro do STF. O desespero tomou conta geral. Essa notícia também vai estar bem completinha aqui nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais, inclusive governador subiu o tom, tá? Contra Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma revelação bombástica que gerou desespero e pânico na esquerda, gente, tá? E eu não posso deixar de trazer essa notícia, gente, tá? Gleice Hoffmann acaba de cometer um erro gravíssimo que coloca em risco a candidatura de Lula da Silva. Lula pode ser alijado, descartado e expulso da política após declaração bombástica. Ela deixou escapar, gente, tá? Gleice Hoffmann acabou de destruir a campanha do Lula e o desespero tá gigante na esquerda. E eu vou trazer também essa notícia para vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais, claro, a partir de agora. Não esqueço de compartilhar, deixar o joinha de vocês. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante e relevante, então já deixa o joinha de vocês aí, dá uma força gigante aqui para o nosso trabalho. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo aqui vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Vocês já sabem, né? Só fazer isso aqui, clicou, automaticamente, gratuitamente, você já estará incluído, inscrito aqui no nosso canal. Gente, logo de cara, parece que vem processo aí, viu? Uma vereadora, tá? Divulgou uma fake news para tentar derrubar o Nicolas Ferreira. É parlamentar do PSOL, é aquela da fotinho aqui em cima, ó. Vai ter a foto dela grande aqui na tela para vocês conhecerem, que eu faço questão que vocês conheçam ela aqui, principalmente em Minas Gerais. Ou seja, parlamentar tentou divulgar fake news contra o Nicolas Ferreira, foi desmascarada, ainda pior, ainda vai ser processada, e eu achei muito bem feito. Assistam que vocês vão entender. Ela pegou uma imagem, tá, gente? Jogou na internet e disse que o cara dessa imagem era o Nicolas Ferreira. Aí veio, né, gente? A gente veio e desmascarou a esquerdista. Vejam só. Nicolas se sujando de barro para fazer ceninha nas redes sociais. Pelo menos é isso que a vereadora Luana do PSOL, que eu tenho o desprazer de conviver aqui na Câmara de São Paulo, andou propagando nas redes dela. Olha o Nicolas aí. Nicolas se sujando. Pera aí. Não é o Nicolas. Mas não era o Nicolas. Caramba. Olha só. Olha o Nicolas chegando aí.
Caraca, além do seu trabalho pífio como vereadora, Luana, agora você fica passando vergonha nas redes sociais com mentiras. Mas fica tranquila que eu já falei com o Nicolas e o processo tá chegando. O Nicolas se... Ai, vereadora do PSOL, dessa corja do PSOL, gente, foi divulgou, né? Na verdade, ela divulgou fake news e vai pagar muito caro. Pode ter certeza absoluta, Nicolas Ferreira já deve estar acionando o seu escopo jurídico e deve estar indo para cima dessa pissolista, mas sem dó e nem piedade. Vamos lá, gente, daqui a pouco, gente, juiz peitou e confrontou o ministro Alexandre de Moraes. Faço questão de trazer essa bomba aqui para vocês para proteger, esse juiz peitou e confrontou o Moraes para proteger bolsonarista, gente, tá? É uma bomba que eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui para vocês, porque antes tem ela, gente, tá? Malu Gaspar fez de novo, gente, tá? Malu Gaspar segue dobrando a aposta. E agora ela foi para cima do decano do STF, o Gilmar Mendes, gente, tá? Sim, Malu Gaspar, sem medo, bate no peito e confronta mesmo, foi para cima e revelou uma bomba contra o ministro Gilmar Mendes do STF. E teve um outro ministro também que foi mencionado por ela, vejam só. Quando a gente achava que já tinha visto de tudo nesse caso Master, surgiu agora um processo que estava morto e ressuscitou. É isso mesmo, eu vou explicar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu agora à tarde mandar cancelar a decisão da CPI do crime organizado que tinha quebrado o sigilo da Maridit, aquela empresa dos irmãos do Toffoli que vendeu uma parte do resort Taiaiá para o Daniel Vorcaro. A informação de que o Vorcaro pagou 35 milhões por uma fatia do resort apareceu no próprio celular dele, apreendido pela PF, nas conversas dele com o cunhado. A PF botou essa informação dentro daquele relatório que juntava indícios de que o Toffoli era suspeito para conduzir as investigações do caso Master. Porque, né, gente, 35 milhões de reais podem criar uma tremenda de uma boa vontade. Mas aí, como a gente viu, os ministros do Supremo pressionaram o Toffoli para deixar o caso, ele renunciou e o presidente do tribunal, Edson Fachin, arquivou tudo, abafou e vida que segue. Só que não. Nessa semana, a CPI do crime organizado aprovou a quebra do sigilo da Maridit, a pedido do senador Alessandro Vieira, que é o relator, sob o argumento de que a empresa teria servido para o Vorcaro lavar dinheiro, usando meios como a Reag, aquela corretora da Faria Lima, que lavou o dinheiro do PCC, lembra? Mas eis que os advogados da Maridit descobriram uma ação lá de 2021, da época da CPI da Covid, em que o Gilmar Mendes mandou suspender a quebra de sigilo da produtora Brasil Paralelo, aquela que fazia vídeos de direita. A Maridit apresentou uma petição nesse processo como se ela fosse parte interessada. Acontece que essa ação já tinha sido arquivada pelo próprio Gilmar em março de 2023. Há 3 anos, gente, fazia 3 anos que o processo estava lá no arquivo do STF moribundo. E o que fez o Gilmar? Matou no peito. Não só mandou desarquivar o processo, como atendeu a empresa do Toffoli e mandou cancelar a quebra de sigilo e tudo. Tudo isso entre ontem e hoje, rapidinho assim, a toque de caixa. A decisão espantou muita gente, não só por isso, mas também porque o instrumento usado pelo Gilmar Mendes, um habeas corpus, não serve para pessoas jurídicas, ele é usado para pessoas físicas. E sem contar que quem vinha dando decisões sobre a CPI do crime organizado era o ministro André Mendonça, que também é o relator do caso Master. Mas, pelo jeito, para salvar o colega do aperto vale qualquer coisa, né? Até ressuscitar processo morto. O que faz a gente pensar que o tamanho do desespero desse pessoal só pode ser proporcional ao que ainda tem para vir por aí sobre o que o Vorcaro e os seus amigos fizeram no verão passado. Quando a gente... gente, Malu Gaspar, essa não tem medo mesmo, gente, tá? Ou seja, pelo tamanho do desespero, pela proporção da gravidade das decisões, principalmente essa decisão aí que foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o decano, gente, porque pro Gilmar Mendes, tá, desenterrar um processo que estava arquivado, estava morto, aí ele vai lá, desenterra, traz de volta, toma a decisão, depois vai lá e arquiva de novo. Fez questão, tá, gente, segundo o doutor André Marcília, coloquei o vídeo ontem aqui para vocês,
Ele desarquivou, o trem estava morto, ele desarquivou, trouxe para a mesa, tomou a decisão, protegeu, blindou o Dias Toffoli e familiares do Dias Toffoli, depois foi lá e arquivou novamente. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E essa decisão do Gilmar Mendes, gente, os jornalistas, os juristas, todo o pessoal da esquerda, até parlamentar da esquerda, tripudiaram essa decisão do Gilmar Mendes. E assim, Malu Gaspar, então nem se fala. Então, isso aqui que a Malu Gaspar disse aqui no finalzinho, gente, faz todo sentido. Se o Gilmar Mendes se prestou esse ridículo de tomar uma decisão como essa, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, gente, tá? O que deve ter de podridão nesse escândalo do caso Master, envolvendo, né, empresas do Vorcaro, empresas do Dias Toffoli. Gente, isso deve ser grande demais, gente, para o Gilmar Mendes ter tomado essa decisão. Deve ter bomba gigante nesse caso. É claro que a ala boa da Polícia Federal está em cima, Malu Gaspar está em cima, ministro André Mendonça está em cima, e se Deus quiser, será tudo revelado. Tem jurista aí dizendo, gente, tá? Que num país sério, onde a justiça realmente é levada a sério, o Dias Toffoli já estaria preso, já estaria atrás das grades, já estaria na cadeia. Mas aqui a gente vai acompanhando as cenas aí dos próximos capítulos. Gente, Gleice Hoffmann entrou em desespero. Gleice Hoffmann entrou em desespero. Gleice e PT criticam ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, gente, tá? Ou seja, essa declaração da Gleice Hoffmann, para quem, né, tinha aquela máxima de que não, o Lula não passa a mão na cabeça de ditador, não, o Lula não passa a mão na cabeça de assassino, né, o Lula não passa a mão na cabeça de sanguinário. Ah, é? Tinha alguma dúvida? Acho que pela fala da Gleice Hoffmann, que está aqui representando o PT, Gleice e PT criticam ataques dos Estados Unidos a Israel ao lado de Irã. Ou seja, mais uma vez, a esquerda, Gleice Hoffmann, ficou do lado da crueldade, da perversidade e contra, né, a ala da justiça. Então, sim, gente, contra fatos, não argumentos. E eu tô vendo jurista de esquerda, eu acabei de ver um vídeo aqui de um jurista de esquerda dizendo que essa declaração aqui da Gleice Hoffmann, desse posicionamento do PT, foi o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder aqui no Brasil. E a gente vai, claro, acompanhar e trazer as atualizações aqui para vocês. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, Alexandre de Moraes acaba de tomar decisão positiva para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Acabou de tomar decisão sobre Bolsonaro e é notícia boa, gente, tá? Finalmente veio notícia boa para o Bolsonaro, mas antes eu preciso trazer essa bomba, gente, tá? Juiz peitou e confrontou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá aqui na sua tela, gente, tá? Ex-juiz do STF nega pedido de Moraes para bloquear PIX de bolsonarista. Um desembargador que já atuou como juiz auxiliar na presidência do STF rejeitou um pedido do ministro Alexandre de Moraes para bloquear as chaves PIX de um advogado blogueiro bolsonarista em razão de indenização não paga ao magistrado. O escritório da família de Moraes move há alguns anos ação contra o advogado Alexandre César Zibmer por divulgação de fake news contra o ministro, especialmente por ter atribuído a ele o recebimento de suposta propina. Zibmer foi condenado a pagar 50 mil por danos morais. Apesar da condenação, a indenização não foi quitada. Com a atualização dos valores, a dívida já alcança cerca de 145 mil. Até o momento, foram bloqueados apenas R$ 3.812 desse blogueiro. Em petição assinada pela esposa do ministro, a advogada Viviane Barros de Moraes, a defesa pediu, em tutela antecipada, o bloqueio das chaves PIX do blogueiro. O pedido foi rejeitado pela juíza Juliana Pitelli, da guia da 26ª Vara Civil. Gente, eu tô chocada. Juíza dando parecer contra Alexandre de Moraes, contra Viviane Barros, a esposa do Moraes. Eu tô chocada. Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá?
Agora vamos falar sobre notícia boa. Finalmente saiu notícia boa, gente, tá? Tá aqui a informação na tela para vocês. Tá na Gazeta do Povo. Moraes autoriza Bolsonaro a receber terapia de estímulo elétrico craniano. A equipe médica, a defesa do Bolsonaro, já tinha entrado com pedido aí há alguns dias. E o Alexandre de Moraes deu parecer favorável, gente. Por incrível que pareça, acho que Deus tocou no coração do Moraes, ele tomou essa decisão de forma positiva aí para o Bolsonaro. Tá aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na última sexta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar sessões de neuromodulação não invasiva por estímulo elétrico craniano, né, na prisão. O tratamento ocorrerá às segundas, quartas e sexta-feiras. O procedimento consiste na aplicação de correntes elétricas no cérebro por meio de eletrodos, geralmente colocados nos lóbulos das orelhas. As sessões costumam durar cerca de 50 minutos e têm por objetivo tratar ansiedade, depressão, distúrbios do sono. Para Bolsonaro, ainda a expectativa de que o tratamento ajude nas crises dos soluços. Tá aí, gente, tá? Então, a defesa, a equipe médica do Bolsonaro fez o pedido para o ministro Alexandre de Moraes e Deus tocou naquele coração cold heart, aquele coração frio, congelado. E graças a Deus veio notícia boa. Bolsonaro vai começar um tratamento, gente, tá? Coisa que ele mais está precisando. Precisa de tratamento médico, né? Precisa da presença dos familiares, prisão domiciliar, se Deus quiser. Logo em breve teremos Bolsonaro livre novamente. Está acontecendo uma articulação dentro do Congresso Nacional para derrubar, né, o veto do projeto da dosimetria, que o Lula, né, foi aprovado pelo Congresso, o Lula foi lá e vetou, e agora o Congresso Nacional voltou aos trabalhos e, segundo aqui líderes da oposição, aliados do Bolsonaro, o foco agora volta para o PL da dosimetria e a derrubada, né, do veto do Lula, que barrou tudo que foi aprovado. E é isso, gente, tá? Bolsonaro livre, se Deus quiser. É o que o Brasil inteiro pretende, gostaria que acontecesse. Bomba, 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 que o Rony Gabriel acabou de explodir sobre Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador, o líder iraniano que foi eliminado lá no Irã pelo governo Donald Trump e pelo governo de Israel. Gente, vocês não têm noção da bomba que está sendo preparada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Após o exército de Donald Trump e o exército de Israel invadir o Irã, eliminar, tá, o ditador, o sanguinário, do regime do Irã, vocês não imaginam a bomba que está sendo preparada contra Luiz Inácio Lula da Silva, e vai estar tudo nesse boletim, nesse vídeo do Rony Gabriel. Assistam com muita, mas esse aqui, gente, é um dos vídeos mais importantes que o Rony Gabriel já postou até hoje nas suas redes sociais. Tá? O vídeo até ficou um pouquinho longo, ele explica isso, mas você precisa ter acesso a esta bomba que está sendo preparada contra Lula da Silva. Vejam só. Pode estar se enfiando numa guerra que não é nossa. Como que o Brasil está envolvido na guerra do Irã? Como o Brasil pode estar se enfiando numa guerra que não é nossa? Como que o Brasil está envolvido na guerra do Irã? Como isso pode atingir você? Esse é um dos vídeos mais complexos que eu já fiz, então ele vai demorar um pouquinho. Então pega a pipoca, segue o Rony e assiste detalhe a detalhe. O primeiro ponto que você precisa entender de cara é que o mundo hoje ele é dividido em 3 blocos, basicamente. O bloco China-Rússia, onde também faz parte o Irã, Belarus, Coreia do Norte, onde eles têm cooperação militar estratégica, resistência à hegemonia dos Estados Unidos, defesa à multipolaridade, o BRICS, essas coisas. Do outro lado está o bloco ocidental, que é composto por Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Japão, Austrália, Itália, que tem a OTAN, o G7 e acordos militares. Bom, isso também você já entendeu. Existem países que, em tese, não são alinhados com nenhum bloco, como, por exemplo, a Índia. Não é alinhada, mas compra armas da Rússia e coopera com os Estados Unidos também. Brasil, que é o mais importante para nós, a Arábia Saudita e a Turquia, que o Lula, lá em 2010, intermediou um acordo nuclear com o Irã e a Turquia. Isso aqui você já vai entender onde que eu quero chegar. Em tese, então, esse seria um bloco dos neutros, mas vocês viram que não são tão neutros assim. Depende muito do governo que está comandando cada um desses países. Antes de eu partir para falar do Irã, presta atenção nesses países aqui, todos democráticos, nenhuma ditadura, país que tem eleições livres,
pessoas livres, liberdade de pensamento e assim por diante. E já nesse bloco aqui, bom, Rússia, China, ditadura comunista, Irã, né, os terroristas lá, tudo mais, Coreia do Norte, ditadura, bom, vocês já entenderam a dinâmica aqui, galerinha. Bom, então em tese o Brasil é um país neutro, né? Bom, deveria ser assim. Por quê? Hoje sai a notícia de que o Brasil condena ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã e pede máxima contenção. Aqui tem alguns detalhes sobre isso que você precisa entender sobre o Irã a partir desse momento. Calma, você que já tá falando bobagem aí, eu já vou chegar na questão do petróleo, mas para isso você tem que assistir e entender essa parte aqui primeiro. Primeiro ponto para vocês entenderem o que está desencadeando essa guerra agora: a ditadura do Irã matou mais de 16 mil manifestantes que não estão satisfeitos com o governo. É o ponto democrático da coisa, daquilo que eu já vim falando para vocês. O Irã é um dos países que punem a homossexualidade com pena de morte. Assim era o Irã antes da revolução muçulmana naquele país e, bom, assim ele é hoje. Aqui vocês podem ver mais um exemplo. E você deve se perguntar: Rony, mas se o Irã mata mulheres por mostrar o cabelo, mata homossexuais, mata protestantes, por que o Lula está em defesa desses caras? Mas não foi só essa vez? Bom, gente, eu vou pegar umas declarações recentes só desse governo para vocês entenderem um pouco e depois eu vou dizer o porquê que isso acontece. Bom, depois da morte dos mais de 16 mil manifestantes, o Brasil pela primeira vez condenou as mortes no Irã, mas se abstém de voto. Apenas iranianos podem definir o seu futuro. E o MST, que é totalmente ligado ao Lula, saiu em defesa do Irã após ataques dos Estados Unidos, mesmo com 16 mil manifestantes, mesmo com tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Bom, aqui tá uma foto que diz tudo, não? Esse aqui, ó, são um bando de terroristas, inclusive esse foi pro saco hoje, né? Esse do Chapeuzinho. Esse aqui é o líder do Hamas. Esse aqui é Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, nessa reuniãozinha maneira aí. Mas não, Rony, não tem nenhuma ligação. Tá, bora lá. Bora lá, de hoje, notícia de hoje. Eu já li pra vocês, olha aí, ó. Brasil condena ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã. Máxima contenção. E olha só quem também condenou. Aliados do Irã condenam o ataque e ainda não anunciaram retaliação. Hezbollah, Houthis, Hamas criticam ofensivas do Israel, né, quando avaliam próximos passos. O que serão esses próximos passos? Bom, você já entendeu o contexto de tudo aqui. Só que aí você pensa: Rony, mas é uma questão de guerra e tal. Será que o Brasil tem realmente a ver? Bom, você lembra que eu falei dos dois blocos? Que em tese o Brasil seria de um terceiro bloco, que seria o bloco isento, ou deveria ser assim? Pois bem, esse último governo Lula, principalmente aliado ao BRICS, você lembra do blocão ocidental que eu falei dos países ditatoriais? Tem o BRICS, que é uma das estruturas associadas. Lula defendeu uma moeda alternativa ao dólar, ou seja, se posicionando naquele bloco Rússia-China e atacando o outro bloco que tinha os Estados Unidos. Isso falando economicamente. Mas vocês lembram quando o Hamas, desse cara aqui, ó, esse do cantinho, do ladinho aqui, ó, do grupinho de Geraldo Alckmin, esses caras invadiram Israel e atacaram um monte de civil e Israel deu a resposta pro Hamas? Então, o Lula comparou a resposta de Israel a Gaza à ação de, olha ali o que está escrito ali, contra judeus. Netanyahu convocou o embaixador do Brasil para reunião e repudiou a fala do petista. Vocês lembram que eu falei dos aliados que também condenaram, né, o que os Estados Unidos e Israel fizeram? Bem, quem que vocês acham que financia esses grupos extremistas? Quem? É o Irã. Essa matéria que é muito interessante, que diz: entenda os interesses do Irã em financiar grupos terroristas e a capacidade bélica do país. Aí é um país extremamente perigoso, como a gente já mostrou para vocês. E isso coloca em risco outros países, inclusive aqueles que estão em volta do próprio Irã. Essa questão nuclear começou no dia que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã e com a Turquia, porque era para uso doméstico, a questão de geração de energia e coisas do tipo. E, bom, o Irã hoje está fazendo bomba e ainda financiando grupos terroristas, o que faz também com que outros países ataquem o Irã e não permitam isso. Mas, Rony, e o petróleo? Fato. Tem a questão do petróleo. E aí nós vamos entrar num outro ponto. A China, olhem bem, a China, baseada em dados, ela é disparadamente o maior comprador de petróleo iraniano. Entre 70% e 90% do petróleo que sai de lá do Irã vai para a China. Esse bloco aqui, de certa forma, protege o Irã e ignora todas as questões humanitárias, ignora também o fato deles estarem aí criando bomba nuclear e financiando o grupo terrorista pelo simples fato de que eles compram o petróleo. Tem essa questão comercial. E é um fato que, sim, os Estados Unidos também têm interesse nesse petróleo, porque a China, os Estados Unidos, a Rússia, lutam pelo controle daquela região por causa daquela guerra energética e coisa do tipo. Eu não quero entrar nesse assunto da geopolítica, eu quero mostrar o que o Brasil tem a ver com isso. Esse é o tema do vídeo. Então, de fato, o Brasil poderia estar juntando com esse bloco por interesse comercial, econômico, assim como a China, ou talvez como os Estados Unidos? Muito difícil, pelo simples fato de que não representa nem 1% do comércio brasileiro, o que é exportado para o Irã, que é milho, soja, farelo, carne bovina, carne de frango e açúcar, por exemplo. Você vê, o interesse não é econômico com o Irã. Por que defender o Irã? Por que ficar do lado desse bloco o tempo todo? Por que ficar do lado dos ditadores e contra os países democráticos? É econômico. E tá, galera, não é. É ideologia.
Isso mesmo, pode parecer idiota. É ideologia. A gente poderia dizer, por exemplo, que o preço do petróleo, por exemplo, vai disparar, obviamente, por causa da guerra com o Irã, porque eles fornecem o petróleo para a China. Só que aí a China não conseguiria comprar do Irã e passaria a comprar mais petróleo do Brasil. Pode dizer isso? Sim, mas vamos combinar. Bem difícil que seja isso. E aí nós estaríamos dizendo que além das terras que a China já tem comprado no Brasil e outras questões que eu posso falar em outro vídeo, eles vão comprar todo o nosso petróleo também. A gente vai se indispor mais um pouco com os Estados Unidos e nós começar a financiar a China energeticamente. É isso que o povo brasileiro quer? Eu acho muito difícil. Porque se os Estados Unidos se irritam com o Irã e for por causa do petróleo, não faz sentido nenhum o Brasil entrar nisso. O problema é que o Brasil está entrando porque o atual presidente não aprendeu com o ex-presidente Bolsonaro, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, que o Brasil se colocou como neutro. Se colocou como neutro mesmo, porque o Brasil, na ONU, condenou, né, a invasão das tropas russas e exigiu a retirada. Mas o mesmo Bolsonaro foi para a Rússia para negociar a questão dos fertilizantes, para que o Brasil não ficasse sem fertilizantes que vêm da Rússia para o nosso agro. Ou seja, Bolsonaro pensou nos brasileiros e não na ideologia, enquanto o grande perigo aqui é que Lula está levando a gente completamente a sair desses países não alinhados aqui, tá vendo? E entrar nesse grupinho aqui, né? Que tem inclusive o BRICS. O B do BRICS é Brasil, só para vocês terem ideia. Inclusive o Flávio já criticou, né, a postura do Lula diante do Irã e falou alinhamento moralmente errado. É desse alinhamento que eu estou explicando para vocês aqui que o Flávio está falando. Mas bom, então tem uma guerra comercial? Tem. Tem interesse no petróleo? Tem. O Brasil já vem dado declarações e sinalizações de que não é mais neutro nessa história. Sabe por quê? Que quando você escolhe um presidente aqui no Brasil, você não está escolhendo só o que vai governar o Brasil, mas também o posicionamento do Brasil quanto ao mundo, como vai negociar, como vão fazer as coisas, com quem vai conversar. De um lado, Bolsonaro, né, embora mantinha o Brasil neutro, era muito mais alinhado com esses países democráticos aqui. Você mete o dedo no 13, aí você vai para a ditadura da Rússia, a ditadura da China, o Irã, os grupos terroristas do Irã, Coreia do Norte contra a ditadura, BRICS e assim por diante. Tá entendendo? Por que a esquerda é mais perigosa do que você imagina? Porque eles podem enfiar a gente numa possível guerra sem a gente ter nada a ver com essa história. Porque economicamente para o Brasil não interfere tanto e a gente vai ter que fazer acordo com todo mundo porque a gente vende commodities e todo mundo precisa comer. É claro que a anta da República prefere brigar com os Estados Unidos para agradar ideologicamente o seu grupinho de ditadores. Assim, gente, eu poderia explicar isso de uma forma muito mais clara, com mais detalhes econômicos e tal, e talvez algumas pessoas até vão me criticar por dizer, pô, você não falou disso, daquilo. Bom, o vídeo já ficou longo só para me explicar o grande resumo dessa história toda, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o cara que diz defender as mulheres, que diz defender as minorias, que diz se preocupar com o pobre, que diz se preocupar com a humanidade, com acabar com a fome, também defende isso aqui, ó. Bem se alinha com isso daqui, bem coloca o Brasil na mesma mesa que todos esses caras aqui, tirando o Brasil da neutralidade e levando o Brasil pro bloco mais odioso do mundo, que é o bloco que não respeita o ser humano. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato. Gente, isso aqui, né? Lula da Silva levando o nome do Brasil a ser humilhado, né? Às vezes eu fico... Vocês me mandam, né, no direct lá do meu Instagram, algumas manchetes, inclusive de manchetes internacionais. Vocês fazem muito isso. Vocês são ninjas, gente, tá? Tá vendo? Olha que o país tal tá falando aqui do Lula perante o Irã, da Coreia do Norte, da China. Esse envolvimento, essa gana que o Lula tem nesses países que paira a ditadura, né, gente? É Coreia do Norte, é China, é Cuba, é Colômbia, é México, Irã, né, que dá mais vergonha, né? Lula alinhado ideologicamente com o Irã, pelo amor de Deus, gente. Eu fico pensando, será que o Lula coloca a cabeça dele no travesseiro à noite e dorme tranquilo, sabendo que um aliado dele está matando lá mais de 16 mil pessoas inocentes? Tudo para quê? Para aquele bando de mercenários continuarem no poder, porque tudo, gente, isso que acontece é em nome do poder. Eles querem ficar no poder e matam quem se tornar ameaça. E é isso que aconteceu com o Irã. Quantas pessoas morreram no Irã? Né? Tudo isso que o Rony Gabriel expôs aqui nesse vídeo, e mesmo assim, depois de tudo isso, comprovadamente explícito, mostrado, revelado, mostrado por quantas manchetes no mundo inteiro, mas mesmo assim o Lula decide ficar do lado de quem? Do lado cruel, perverso, canalha, covarde, que é sempre do lado das ditaduras. E o pior de tudo isso, gente, é que tem gente que
Tem esquerdista que mesmo após assistir esse vídeo aqui do Rony Gabriel ainda tem a pachorra, a coragem de votar em Lula novamente. É uma lavagem cerebral que o Lula faz nessa galera que eu sinceramente fico por entender, gente. Mas essa lavagem cerebral não colou, não cola, não colou, não cola e nunca vai colar no nosso governador aqui de Minas Gerais, o Romeu Zema, gente, tá? Romeu Zema subiu o tom contra Lula da Silva, fez uma denúncia gravíssima, desmascarou e humilhou o Lula aqui nesse vídeo, mas sem dó e nem piedade. É um vídeo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção, vejam só. Eu não gostaria de desviar a minha energia para responder a um ataque num momento tão grave para o povo mineiro. Mas aquilo que o presidente Lula fez, o comentário dele é inaceitável. Ele acusou o governo de Minas de não aproveitar um dinheiro do PAC que estava disponível para o Estado. E isso é mentira. O governo de Minas foi sim buscar esses recursos, apesar de todos os obstáculos que o governo PT cria para quem não é do seu grupinho, não é seu aliado. Foi aprovado pelo Congresso, só Lula em áreas de encostas há 2 projetos em andamento com esses recursos e segundo e mais líderes outros da 14 oposição, aliados do Bolsonaro, previstos para esse ano. Volta para o PL da dosimetria e a todas essas obras são projetos antigos que foram abandonados pelo governador anterior. Bolsonaro livre, se Deus Adivinha quiser, quem era? Pimentel é o que do o Brasil PT. inteiro pretende, Nosso gostaria que governo teve que retomar tudo do zero, esses processos desde o começo para corrigir tudo o que estava esquecido. Dentro do PAC, o governo de Minas apresentou para o governo federal muitos projetos que somam mais de 9 bilhões de reais. Não são apenas obras em encostas, mas também estradas, metrô e muitas outras obras de infraestrutura. E sabe quanto é que foi liberado? 280 milhões, só isso. Minas pediu 9 bilhões e o governo Lula do PT liberou 3% desse valor, 280 milhões. É assim que o PT sempre tratou e continua tratando os mineiros. A dor do povo mineiro, principalmente nesse momento, exige seriedade, união e responsabilidade. O cargo de presidente da República deveria servir para unir a nação em torno de soluções e não para fazer isso, espalhar fake news. Minas e as famílias... E aí, gente, será que o Lula vai ser incluído no inquérito das fake news? Gente, o que o Romeu Zema acabou de expor aqui foi aquela balela do Lula, né? Lembra quando ele venceu lá? Eu não sei nem como que o Lula conseguiu vencer essa última eleição contra o Bolsonaro. Mas, por fim, vocês se lembram lá quando ele assumiu a presidência, né? O primeiro discurso dele, ele disse que ia governar para todos, né? Eu acho que depois dessa fala aqui do Romeu Zema, ficou bem explícito que ele não governa para todos. Ele governa para aqueles que ajudaram a colocar ele na presidência da República. Então ele foi, basicamente, o quê, gente? Tá desmascarado. Romeu Zema desmascarou Luiz Inácio Lula da Silva sem dó e nem piedade, que é para o Brasil entender e saber a podridão que é Luiz Inácio Lula da Silva. Tem dinheiro sim, tem dinheiro para a Lei Rouanet, tem dinheiro para os cupinchas, para os companheiros, tem dinheiro para os prefeitos, para os governadores do PT, aí tem dinheiro, mas quando é algum aliado do Bolsonaro, uma pessoa que fez campanha contra o Lula, como foi o próprio Romeu Zema, para esses não tem dinheiro, mas eu acho que o Lula tá com um problema muito grande, porque ele precisa de volta aqui em Minas Gerais. Segundo aí alguns especialistas, dizem que quem ganha em Minas ganha a eleição, né? E eu acho que não é uma boa jogada o Lula abandonar Minas Gerais. Apesar que a gente não foi pego nem um pouquinho de surpresa, né, gente, tá? Estados que governados por governadores de direita, o Lula simplesmente abandonou, desmascarando aquela máxima de que eu fui eleito e vou governar para todos. Mentira, balela, e foi desmascarado pelo Romeu Zema.